Oi, meus amores, nosso terceiro e último vídeo, finalizando a disciplina de matemática no terceiro bimestre. Só lembrando que já finalizamos o terceiro bimestre em todas as outras disciplinas, ok? Agora só falta esse conteúdo de matemática. Página 67, vamos falar sobre área. Acabamos de falar sobre perímetro, agora vamos falar sobre área. Gente, olha só. O que eu posso falar sobre a área para vocês? Olha só, vamos primeiro ver o seguinte, olha aqui. Os azulejos das paredes da cozinha do apartamento onde Helena mora serão trocados. E ela escolheu o modelo de azulejo que está representado ao lado, esse daqui. Observe a parede da cozinha já revestida com os azulejos. Se vocês contarem cada azulejo aqui, vocês vão descobrir que essa área dessa parede, considerando o azulejo como uma unidade de medida, cada um dele é uma unidade de medida, é de 64 azulejos. Vamos ter 64 azulejos. Gente, a área é a medida de uma superfície. Nós acabamos de conversar sobre o que é o perímetro, não é? O perímetro, o que fala aqui? Perímetro, ele é a soma das medidas dos lados de uma figura. Então, eu tenho que deixar isso bem claro para vocês. Qual é a diferença da área e do perímetro? Não é a mesma coisa. Por isso, eu deixei esse textinho aqui bem interessante para vocês. Olha só. Área e perímetro. Área e perímetro são duas medidas distintas, onde a área é a medida de uma superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Olha só, gente, presta atenção. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Olha só, observe o campo de futebol. O perímetro dele é o seu contorno, que está de vermelho. Então, vocês vão, no perímetro, a gente trabalha o contorno. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os lados, todos os seus lados. Olha aqui, vai somar 100, mais 100, mais 70, mais 70, olha aqui, ó. Agora, gente, a área é a medida de uma superfície. A área do campo de futebol é a medida de sua superfície, o gramado. Se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadrinhos de cada quadrado for uma unidade de área. Gente, é fundamental vocês saberem o quê, gente? Que quando a gente fala da área, a gente calcula pela malha quadriculada, pela quantidade de quadrinhos. Sempre vai ter a base, a gente tem que analisar por isso, olha só. Então, a gente não, na área, a gente vai pegar o objeto, né, a parte que tem que ser analisada da área e vai ser colocado assim, ó, igual falou, numa malha quadriculada, olha só. Colocamos uma malha quadriculada. Cada quadradinho é uma unidade de medida, uma unidade de área. Veremos que a área do campo de futebol é 70 unidades de área, foi dividido em 70. A unidade de medida área é metro quadrado, centímetro quadrado e outros. Então, vocês entenderam? O perímetro são os lados. A área é a superfície, é dentro, que aí ela vai ser dividida em unidades de medidas numa malha quadriculada. Vocês vão ver isso na apostila de vocês. Igual aqui, olha só. A área dessa cozinha está sendo por azulejo. Cada azulejo representa uma unidade de medida. Então, é dessa forma que a gente faz com a área. E ela é dentro, é a superfície. Ok? Olha só, que vocês vão entender, ó. Vamos aprender agora a calcular a área de um quadrado e de um retângulo. Observe, cada quadradinho representa uma unidade de medida. E essa unidade de medida tem 1 centímetro. Ó. Para calcular a área desse quadrado, que vamos representar com a letra A, que é esse aqui em verdinho, tá? Multiplicamos a medida do lado por ela mesma. Então, vamos lá. É lado vezes lado. Sabendo que vai estar numa malha quadriculada e cada quadradinho desse representa 1 centímetro. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 centímetros vezes
1, 2, 3 centímetros. Olha aqui, ó. 3 vezes 3. Que aí vai dar 9 quadrinhos de 1 centímetro de cada lado. Olha só. A área do quadrado é lado vezes lado. Mas ele vai estar sempre com a ideia de malha quadriculada, com unidades de medida. O centímetro quadrado é uma das unidades de medida da área que eu falei. Por que centímetro quadrado? Porque aqui temos um lado, dois lados. E cada lado vai ter uma unidade de medida que mede 1 centímetro, que estamos trabalhando centímetros aqui. Então, como são dois, a gente fala centímetro quadrado da área. É uma das unidades de medidas de área. Quando calculamos a área de uma figura cujos lados estão em centímetros, a área obtida é dada em centímetros quadrados, porque tem 1 centímetro aqui e outro aqui. 2 centímetros, olha aqui, ó. Aí no caso, olha só, a área. 1 centímetro vezes 1 centímetro é igual a 1 centímetro quadrado. Lemos 1 centímetro quadrado. Centímetro quadrado é uma das unidades de medida de área e equivale à área quadrada por um quadrado de 1 centímetro de lado. Então, o centímetro quadrado ele vai representar um quadrado de 1 centímetro. Observe o retângulo da massa da malha a seguir. Estamos falando desse aqui em laranja. Para calcular a área desse retângulo, que vamos representar com a letra B, o nome desse retângulo é B. Cada quadradinho, cada unidade de medida tem 1 centímetro. 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. Então, temos 1 centímetro quadrado aqui. Cada quadradinho desse recebe o nome de 1 centímetro quadrado. Ok? Então, vamos calcular aqui, ó. Podemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Então, vamos lá. Vamos ver quanto que tem o comprimento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros. E a largura? 1, 2. Então, vai ficar 5 vezes 2, que vai dar 10 centímetros quadrados. Porque, como a gente já falou, cada quadradinho desse vai medir 1 centímetro de cada lado. 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Agora aqui, ó, a área de um retângulo, nós medimos o quê? O comprimento e a largura. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos medir áreas. Para isso, precisamos construir um metro quadrado. Bom, para vocês entenderem sobre o metro quadrado, né, vocês sabem que um metro tem 100 centímetros. Então, vocês vão pegar folha de jornal, revista ou encartes, fita adesiva, régua e fita métrica. Gente, antes de tudo, já estava falando e tudo mais, mas essa atividade é opcional, tá? Porque ela pede para a gente estar fazendo o corredor da nossa sala de aula e tudo mais. Caso em casa não dê para estar realizando, não tem problema. Então é opcional. Por quê? Porque temos outros exercícios para a gente estar fazendo para medir, para fazer essas medições e tudo mais. Então essa atividade fica opcional, combinado? Mas quem for realizar vai fazer o seguinte, vai pegar folhas e vai montar um metro quadrado. Vai pegar e fazer um quadrado com 1 metro cada lado, ok? Fez lá, lembrando que 1 metro tem 100 centímetros, então vai fazer 1 metro de 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Um quadrado com 1 metro cada lado, ok? Aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar um corredor da sua sala, lá da sua casa, e você vai usar 1 metro quadrado como medida de área. Anote a estimativa. Você vai olhar assim e vai dar uma estimativa de quantos metros quadrados você acha que tem ali no corredor da sua sala. Depois, com a folha, você vai medindo, vai pegar a folha metro quadrado e vai usar como regra, vai contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos metros quadrados tem com aquela folha? Lembrando que a folha que você fez 1 metro quadrado representa 1 metro, então você vai somar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, quantos metros tem? Aí você vai colocar lá, vai medir. E você vai pegar lá e vai fazer, vai escrever explicando a estratégia adotada que você fez. Vai colocar qual é o corredor, se é da sua casa, você vai colocar, ok? E você vai ter uma base de quantos metros quadrados vai ter na sua sala. Mas essa é uma atividade opcional. Caso não consiga realizar, não tem problema, ok?
O metro quadrado é a unidade padrão de medida de área e equivale à área ocupada por um quadrado de um metro quadrado. Entendeu? Imagina um quadrado onde ele tem 1 metro cada ladinho. Esse é 1 metro quadrado. Aqui no exercício número 1, pede o seguinte, olha só, para você entender. Um quadro tem o perímetro igual a 48 centímetros. Qual é a área desse quadrado? Bom, agora você vai fazer o seguinte, vamos lá. Vamos entender aqui para poder estabelecer. Você lembra que eu acabei de falar, que eu mostrei aqui para vocês, olha só, que o perímetro, ele vai medir os lados, não é verdade? Então, os lados desse quadro, que é o perímetro, ele tem 48 centímetros. O que você vai fazer aqui, gente? Qual é a área desse quadrado? Então, você vai fazer o seguinte, olha só. Você deve se lembrar que agora que a área é a superfície, ou seja, é dentro. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e tem que saber quanto tem cada lado desse quadrado. Quantos lados tem um quadro? 4. Então, vamos descobrir quantos centímetros tem cada lado desse quadro. Fazendo o quê? Pegando 48 e dividindo pela quantidade de lados, por 4. Ok? Quanto que é 48 dividido por 4? Faz o cálculo. Você vai descobrir que é 12. Agora, eu quero saber quanto que é a área. Lembra que a prof mostrou aqui, ó, para vocês, ó, cadê? Vai estar na outra página. Que quando a gente vai medir a área em centímetros, a gente faz o quê? Lado vezes lado. Então, como eu descobri que cada lado desse perímetro tem 12 centímetros, eu vou ter que fazer a área. Como que é a área? É um lado, olha aqui, vou até escrever aqui, ó. Eu sei que isso aqui, ó. Eu sei que isso aqui é um lado. E, como eu falei para vocês, a área é lado vezes lado. Então, se um lado tem 12 centímetros, o outro também tem. Então, como que você vai fazer aqui a área? 12 vezes 12, porque é um lado vezes o outro, que a gente viu aqui. E assim você consegue descobrir, achar a área desse perímetro. Olha aqui, ó, novamente, quando a gente fala de centímetros, a gente vai fazer lado vezes lados. Olha aqui, ó, de um quadrado. Quando é quadrado, centímetros, ó, a área do quadrado, ó, a área do quadrado é lado vezes lado. Agora, quando for a área de um retângulo, é comprimento vezes largura, tá? Fica bem claro. Mas como a gente está falando de um quadrado e centímetros, ó, tem até um exemplo aqui, a gente faz lado vezes lado. Aí eu tenho que achar o lado do perímetro e aí eu faço a conta. Só fazer isso daqui, beleza? Agora vamos aqui, ó. Observe os polígonos na malha quadriculada. Ok? Gente, novamente eu vou lembrar vocês, por favor, olha só. Tem que diferenciar área de perímetro. É importante que fique claro que a área ela é calculada pela quantidade de quadrinhos de 1 centímetro de lado. Nesse caso, a unidade de medida considerada. Às vezes vai ser 1 centímetro ou vai ser 1 metro, que nem falou aqui, ó. Olha aqui, ó. Que o metro quadrado também é um padrão de medida da área. O centímetro também é, entendeu? O centímetro quadrado. Mas eles são feitos em malha quadriculada, né? A unidade de medida ela é utilizada em malha quadriculada. Enquanto o perímetro é a quantidade de lados do quadrado que formam o contorno da superfície. Então, o perímetro são lados
ok? Lembrando, área é a superfície, é aqui dentro, e sempre a gente vai estar usando uma malha quadriculada para ajudar vocês, tá bom? Para vocês não ficarem confusos. Agora aqui, no exercício 2, observe os polígonos da malha quadriculada. Esse exercício vai ajudar bastante vocês a identificar aonde é o perímetro e aonde é a área, para vocês conseguirem entender. Olha só, gente. Aqui, ó, na letra A, a pergunta pede para vocês registrar na tabela o perímetro e a área de cada polígono. Aqui, a área é em centímetros quadrados, o perímetro em centímetros. Então, vamos tentar pela letra B, por exemplo. Olha só, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Como a gente já falou, cada quadradinho desse, ele é uma unidade de medida, uma. Quando eu vou analisar ele como área, a gente faz 1 centímetro vezes 1 centímetro, que aí vira 1 centímetro quadrado. Então, que é esse daqui, ó, 1 centímetro quadrado. Então, eu sei que cada quadradinho desse, se eu for analisar por área, ele vai ter 1 centímetro quadrado. Então, vamos contar quantas unidades de medidas, ou seja, quantos quadradinhos a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4. Então, quanto que é a nossa área? 4 centímetros quadrados. Agora, a gente vai fazer o perímetro. Lembrando que o perímetro é o que, gente? É o lado. A gente vai contar o lado de cada unidade de medida, ou seja, o lado de cada quadradinho desse por fora. Olha aqui, gente, ó. Olha como é que é a área e o perímetro, ó. Desculpa. Como que é o perímetro? O perímetro é só esses ladinhos de fora aqui. Então, vamos lá. Você vai contar aqui, ó. 1, 2, deixa eu diminuir que eu consigo fazer do ladinho. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, qual que é o perímetro da letra A? É 8 centímetros. Por quê? Porque a nossa unidade de medida fornecida aqui é cada quadradinho desse. Cada quadradinho é uma unidade de medida. Na área, ele é medido a unidade inteira, toda ela por dentro, no caso, um quadradinho por vez, ok? Que aí dá 1 centímetro quadrado. Quando a gente vai medir o perímetro, a gente vai medir o lado de fora, né? O risquinho aqui, ó, do lado de fora, de cada unidade de medida. Quantas unidades de medida a gente tem aqui? Olha só, 1, 2, 3, 4. Aí você vai contar aqui o lado de fora dela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não conta essas linhas aqui, ó, de dentro quando se fala em perímetro. A gente só conta aqui dentro quando é área. Por exemplo, na letra B. Vamos fazer mais uma vez para vocês entenderem, para vocês pegarem o jeito. Eu quero a área em centímetros quadrados da letra B. Vamos contar quanto nós temos. Quantas unidades de medida nós temos aqui? Quantos quadradinhos a gente tem? Tem 1, 2, 3, 4. Temos 4 quadradinhos, 4 unidades de medidas. Então, a área é 4 centímetros quadrados. Agora, eu quero que vocês contem o perímetro. O perímetro são os lados da figura, do polígono. Então, vamos contar os lados de cada unidade de medida. Então, ó. 1, 2... Opa, não sei o que aconteceu, desculpa. Deixa eu subir aqui. Então, vamos lá. 1. Ih, não quer ajudar, não. Só um minuto, gente. Então, vamos lá. Assim acho que fica melhor. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual que é o perímetro? O perímetro são 10 centímetros. Entenderam? É dessa forma que vocês vão calcular. Vocês vão analisar os polígonos e vão colocar. E depois você vai responder aqui, ó. Você vai analisar as formas deles e vai responder aqui, ó. Quais polígonos apresentam? Tem que ter o mesmo perímetro, ou seja, os mesmos números de centímetros do perímetro,
mas as áreas são diferentes. Então, tem que ter o perímetro o mesmo, igual, mas as áreas são diferentes. Vocês vão analisar depois de ter feito essa tabelinha. Agora aqui eu quero as formas diferentes, os formatos, mas que tenha a mesma área, o mesmo valor de área. Aqui eu quero a mesma área e o mesmo perímetro. Vai ter a mesma área, o mesmo valor de área e o mesmo valor de perímetro. E aqui, por último, tem que ter o mesmo valor de área, mas os perímetros têm que ser diferentes. Ok? Vocês vão analisar na sua tabelinha e vão responder. Agora, nossas últimas atividades, meus amores. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Olha só, eu vou apagar aqui e eu vou explicar esse exercício novamente para vocês entenderem a diferença da área para o perímetro, que é fundamental. Tá bom? Vamos lá. Por caso ainda tenha ficado uma... Eu quero que vocês peguem uma régua. Vocês podem estar usando a régua que vocês pegaram no material de apoio. E vocês vão aqui, ó, medir os lados dos polígonos do quadro e em seguida determinar a área e o perímetro de cada. Então, vamos lá. Vocês têm a primeira figura, não é? Onde nós temos o quê? Um quadrado. E como foi dito aqui, ó, quando a gente vai medir a área de um quadrado, é lado vezes lado. Por quê? Porque todos os lados vão ter a mesma medida. Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Na área, deixa eu até escrever aqui, olha só. Na área. E aqui você vai ter o perímetro. Ok? Vou puxar aqui um pouquinho. Deixa eu escrever aqui, ó. Só um minutinho, gente, que eu acho que vai demorar muito. Vou deixar pronto. Só um minuto. Bom, como a prof disse, então, quando a gente fala do quadrado, a gente vai fazer lado vezes lado. Então, aqui você vai fazer, gente, ó, eu não vou colocar o resultado, mas você vai fazer aqui, ó. A área, você vai fazer lado vezes lado. Por que que você vai fazer lado vezes lado? Porque quando a gente vai calcular a área, olha só, gente. Olha aqui. Nós já sabemos que todos os lados são iguais, mas olha aqui, ó. Esse lado e esse lado vão ser o mesmo tamanho. Então, vai ser aqui, ó. E aqui também. Então, por isso que é a questão do centímetro quadrado, né? É uma das medidas. Quando a gente fala aqui, olha só, ó, é 1 centímetro vezes 1 centímetro. Fica 1 centímetro quadrado. Quando a gente faz lado vezes lado. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Quando você saber esse lado aqui, você sabe que é o mesmo lado. Então, são dois lados iguais, por isso que é o quadrado. Aqui também é o mesmo lado, por isso que é o quadrado. Então, você vai fazer lado vezes lado, esse lado vezes lado, e o resultado vai ser centímetro quadrado. Ok? O perímetro, gente, o que que você vai fazer? Como que você pode fazer o perímetro? Quantos lados nós temos iguais aqui, ó? Porque agora no perímetro nós vamos ver os lados também, ó. Tem 1, 2, 3, 4 lados iguais. Então, você vai fazer o 4 vezes o valor que você achou de um lado, porque estamos falando de 4 lados iguais. Entendeu? Deixa eu puxar mais para cá para vocês verem. Ok? Você faz 4, já que é o quadrado, todos os lados são iguais, 4 vezes um lado só. Como que você vai fazer esse aqui, ó? Então, vamos lá, gente. Olha só. Você vai também fazer um lado vezes o outro lado. Olha só, igual tá aqui, ó. Ó, você vai fazer o comprimento vezes a largura. Lembrando que você vai ver que quando se trata do retângulo, você vai ver que temos dois comprimentos do mesmo tamanho e duas larguras do mesmo tamanho. Aí vai ficar ao quadrado também. Temos dois resultados aqui, ó.
Então, você vai fazer o comprimento vezes a largura. E como temos duas larguras e dois comprimentos, e também, novamente, repetindo, olha aqui, ó. Quando nós falamos do centímetro pela questão da malha, olha só. Estamos falando de 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro vezes 1 centímetro é igual, lemos, 1 centímetro ao quadrado. Que o centímetro quadrado é uma das unidades de medidas da área. Por isso, quando falamos de área, nós temos que colocar ao quadrado. Então, aqui você vai fazer vezes, e aí lembrando que o resultado tem que estar em centímetro quadrado. Agora, aqui no perímetro que você vai medir, o que você vai fazer? Você vai fazer da seguinte forma. Você pode fazer de duas formas. Fazer comprimento mais comprimento mais largura mais largura, somando tudo. Ou como eu gosto de fazer, que é muito mais rápido, eu faço 2 vezes o comprimento, que são dois lados, ó, são dois lados. Então, eu posso fazer 2 vezes o comprimento, aí depois fazer 2 vezes a largura. E somar depois, no final, a largura, o resultado que eu consegui da largura, mais, deixa eu fazer um sinalzinho de mais e mostrar aqui para vocês, mais, ó, o comprimento. Não é verdade? Agora, vamos lá. Acho que eu manchei meu rosto, depois eu tiro. Agora aqui, gente, no exercício 4, vamos lá. O Pedro comprou um terreno retangular, estamos falando de um retângulo, de 25 metros de comprimento e por 14 de largura. Então, vamos lá, gente, olha só. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Vou pegar já esse exemplo. Aqui é o comprimento, que é 25. E aqui, que ficou muito feio, é a largura, que é 14 metros. Beleza? Eu quero saber qual é a área desse terreno. Vocês viram como que eu fiz a parte retangular. Beleza? Você vai achar a área. Como que eu faço a área? Eu faço o comprimento vezes a largura. Lembrando que fica, no caso aqui estamos trabalhando metro, então é metro ao quadrado. Na letra B, fala o seguinte: Pedro vai cercar esse terreno com 5 voltas de arame farpado. Quantos metros desse arame Pedro precisa comprar? Então, vamos lá. O que você vai... Agora, aqui, então, na letra A, você vai... Deixa eu... Vou pausar aqui e vou falar. Só um minuto, que eu vou apagar aqui o quadro. Na letra A, gente, eu quero achar a área. Olha só. Na letra A. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Eu quero achar a área. O que é a área, gente? Novamente, a área é o que eu tenho aqui dentro, ok? É tudo o que eu tenho aqui dentro. Isso é a área, tá bom? Meu mouse não está me ajudando hoje. Isso tudo aqui. Então, o que eu faço? Como eu falei para vocês, quando a gente vai querer achar a área, a gente faz o comprimento
vezes a largura. É isso que você vai fazer para você achar a área, beleza? Agora, quando a gente quer achar na letra B ali, ó, ele está falando o quê? Que o Pedro vai cercar o terreno. Quando a gente está falando de cercar, ou seja, em volta, né, nos lados, cercar a gente vai passar em volta aqui, ó, nos lados, nós estamos falando do perímetro. Então, a letra B, você vai procurar o perímetro. Ó, P igual. Aí você vai fazer aqui também, olha só. Você vai somar. Olha aqui. Igual a Prof. Tati falou, você pode fazer o quê? Você pode primeiro fazer comprimento mais comprimento mais largura mais largura. Para você achar o perímetro, porque é nos lados, ele vai cercar os lados. Então, por ele cercar os lados, ele não está falando de dentro da área, estamos falando do perímetro. Dentro da forma, dentro do lugar é área, os lados são perímetros. Ou você pode simplesmente fazer também, que eu acho mais fácil, 2 vezes o comprimento dois vezes a largura e depois somar comprimento mais largura. Ok? E aí você vai saber quanto ele vai ter, correto? E aí, quando você achar esse resultado, deixa eu mostrar aqui. Depois que você fez isso daqui, que aí você achou o perímetro, você achou o perímetro. Não é verdade? Você achou o perímetro. Tá dizendo que ele vai fazer 5 voltas. Então, são 5 vezes esse perímetro. Aí sim você vai achar o resultado final. Belezinha? Deixa eu pegar aqui.